né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Essa, então, é a nossa bissetriz. Está provada que ela é a nossa bissetriz. Agora, vamos construir as outras bissetrizes, né? Eu venho aqui, criar bissetriz. Eu quero a bissetriz agora desse B, né? Então, eu tenho que criar o CBA. E agora, para criar do C, né, eu tenho que criar o BCA. Tudo bem? Então, o que acontece? Agora, eles se encontraram também num ponto, né? Esse ponto é o ponto de encontro das bissetrizes. É o chamado incentro, né? É o ponto de encontro das bissetrizes. Então, a gente pode vir aqui, né? Criar ponto, interseção, tanto faz. Agora, todas elas são bissetrizes e todas elas se encontram no único ponto. Agora, uma propriedade do incentro, né? Primeiro eu vou fazer uma coisa aqui, que vai ser criar um círculo inscrito nesse triângulo, ou seja, é um círculo que sempre vai tangenciar, né, com o centro no incentro, que é esse ponto, só que ele sempre tangencia esses outros lados. Agora, a gente já fez isso numa outra aula, né? Então, eu vou fazer um pouco rapidinho aqui para justamente a gente não perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro de um segmento, a menor distância, né? Então, eu venho aqui, reta perpendicular, daqui que passa pelo centro, daqui que passa pelo centro, né? Aí eu vou tirar esse aqui para eles não ficarem exatamente um em cima do outro. Ou seja, só para a gente não se perder, é esse aqui, né? Este daqui. E agora, eu vou até criar os pontos de interseção logo para a gente não se perder, né? E agora o último, que é criar perpendicular, né? Daqui, passando pelo centro. Aí eu vou criar um ponto de interseção logo, né? E vou apagar, para a gente não sujar o nosso desenho, né? Vou apagar não, vou esconder. Tá escondido os três. E aqui, você vê que quando eu deixo bonitinho, né? Os dois lados eles tendem a se encontrar. Então, olha só, agora eu vou criar uma circunferência que sempre toque esses três pontos, né? Então, eu venho aqui criar circunferência por 3 pontos. Olha que maravilha a matemática, né? Como é que o negócio ficou certinho. E agora, para dar um centro a esse círculo, a gente vem cá. E como não apareceu nada, é esse ponto aqui mesmo que é o centro. Agora eu vou até aproximar, né, aqui. E o que eu vou fazer? Agora é a propriedade dos incentros, né? O que a gente vai fazer? Eu tenho um círculo, né, dentro de um triângulo, e esse ponto aqui, central, é o tal do incentro. O que a gente vai fazer? A gente vai esconder esses objetos aqui. Todo mundo já sabe que esse ponto aqui, ele é o verde, ele não consegue sair, ele é um incentro, né? Ele é o centro das bissetrizes. Toda vez que eu tenho, então, e você vê que esse ponto, o círculo, ele está sempre bonitinho dentro. O que vai acontecer? Toda vez que eu tenho um triângulo e um círculo inscrito nesse triângulo, o que a gente pode fazer? A gente pode criar segmentos, né? Muitas vezes em livros de matemática, você acha exercícios desse tipo. Eu vou criar aqui, é o raio do círculo, né? Uma informação importante, que muitas das vezes ele dá essa informação pra gente. O centro
até a ponta e o centro até a outra ponta, né? Ou seja, está criado aí, são os 3 raios, né? Agora, a propriedade, vocês vão observar. Eu vou dar nome aos lados, né? Esse lado aqui eu vou chamar de Azinho, esse aqui de Bzinho, esse aqui de Czinho. Você vê que eu posso dar nomes a eles cada um separadamente, ou então posso selecionar os 3 pontos e dar os 3 nomes na ordem. Certo? E esse ponto aqui, a gente chama ele de K, né? Por que K? Justamente porque não tem nenhuma lógica entre esse ponto aí para dar um certo nome. Agora a propriedade é o seguinte: quando eu pego esse K aqui e ligo ao A por um segmento, né, eu separei essa região aqui, ó, K, Azinho, Azão e K, Czinho, Azão, em 2 triângulos. E esses 2 triângulos são 2 triângulos retângulos, são ângulos que têm 90 graus, ou seja, é esse ângulo aqui no Azinho e esse ângulo aqui no Czinho, né? Ou seja, eles têm um ângulo igual, 90 graus. Perfeito. Eles têm um lado igual, com certeza, porque aqui é o raio, aqui é raio também. Então, com certeza, eles são iguais. E esse aqui, esse lado Kzão, Azão, esse lado é igual para os dois. Por que eu sei que é igual para os dois? Porque os 2 triângulos estão colados por esse lado. Então, se esse lado pertence aos dois, quer dizer que ele mede é o mesmo tamanho para os dois. Agora, pelo Teorema de Pitágoras, né? Por que eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras? Porque a gente tem um ângulo reto aqui, Teorema de Pitágoras. Então, se esse lado tem um tamanho, esse lado tem um tamanho, a gente pode automaticamente descobrir o tamanho do terceiro, do Azão Czinho. Como no outro lado, o Azinho, Kzão, tem uma medida, o Kzão, Azão, tem uma medida, então o Azão, Azinho, vai ter uma mesma medida. Essa medida do Azão, Azinho, vai ser a mesma medida do Azão, Czinho. Ou seja, essa é a grande propriedade do incentro. Ou seja, toda vez que eu tenho um triângulo, um círculo inscrito, esses tamanhos aqui, Azão, Azinho e Azão, Azinho, vão ser iguais. Então, o que a gente pode escrever? Ó, vou até criar um outro texto. Eu posso dizer que Azão, Azinho é igual a Azão, Czinho. Eu posso dizer que o C, né, o Czão, Czinho é igual a Czão, Bzinho. Eu posso dizer que Bzão, Azinho é igual a Bzão, Bzinho. Ah, você dizer é muito fácil, né? A gente quer que você comprove a sua teoria. Perfeitamente. Como é que a gente faz para comprovar? Medidas, né? O raio, qual é o raio do círculo? Calcular comprimento. 3,342. Ah, será que é sempre igual? Vamos ver. Calcula comprimento. Que maravilha, não? Um círculo, sempre o raio mede a mesma medida. Ó, como é que eles mudam lindamente. Certo? O que a gente pode tirar, então? Isso você pode traçar o Kzão Czão e o Kzão Bzão, né? E essa que a gente tirou por esse lado sempre vai funcionar. Então, o que você faz? Vem aqui, seleciona esse cara. Tá vendo que quando eu selecionei, ele selecionou tudo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou esconder ele, né? Vou pegar esse, o terceiro e o segundo e o terceiro, a gente vai esconder, né? Mas todo mundo sabe que é só pegar aqui, desculpa, fiz errado, criar segmento, né? Pra gente criar eles independentes um do outro, para quando eu selecionar um, não selecionar todo o segmento.
né? É o mesmo triângulo que tinha antes, né? Ele não está maior nem menor. Vocês podem até pausar o vídeo e jogar para antes que vocês vão ver que é o mesmo desenho. Tá vendo? E as propriedades, ó, permanecem. Não mudei nada. Eu só mudei o jeito do computador entender o triângulo, não o nosso jeito de visualizar o triângulo. Então, ó, a medida desse comprimento aqui, agora eu selecionei só o asão Czinho. Calcular o comprimento, né? Esse aqui é o asão Czinho. E qual é o comprimento do asão Azinho? É o mesmo, obviamente. Nossa propriedade funciona, matemática funciona também. Tudo bem, galera? Agora, eu não vou fazer os outros, né? Mas se vocês quiserem, é só selecionar, calcular, comprimento. Seleciona o outro, calcular, comprimento. E vocês vão provar que eles sempre vão ter o mesmo comprimento, ó. Tudo bem, galera? Então já falamos sobre as medianas, mediatrizes, sobre a seviana, sobre o incentro, que acabamos de dizer, baricentro, circuncentro, ortocentro e as alturas, né? Só faltou para a gente completar aqui, né, dizer que a gente já falou, né, mas as bissetrizes, né? Só para a gente completar a nossa lista aí de propriedades dentro do triângulo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu sei que ficou muito grande, mas tá valendo. Espero que vocês assistam, aprendam e gostem um pouco mais da matemática e do nosso tabular. Muito obrigado por assistirem o vídeo, obrigado pela paciência e até a próxima.